Olá, sejam bem-vindos novamente ao nosso programa Momento Saúde. Eu sei que você já sabe, mas eu preciso me apresentar. Eu sou Isabelle Cristina, sou da Secretaria de Qualidade de Vida. Lembrando que você está conosco pelo nosso canal do TJ Roraima e o nosso canal traz recursos de acessibilidade. Bom, hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, que é o assunto sobre licenças médicas, prazo e documentação necessária. Para falar desse tema, eu convidei a Dani. Seja bem-vinda, Dani. Obrigada. A Daniela Mello, que é servidora efetiva do Tribunal desde 2009, atualmente subsecretária de Saúde Ocupacional da Secretaria de Qualidade de Vida, possui formação em Tecnologia em Saneamento Ambiental e Serviço Social, além de especializações, ampla experiência sobre o regramento das licenças médicas, devido ao longo tempo atuando na saúde do Tribunal de Justiça. Dani, muito obrigada por aceitar nosso convite, Dani. Essas perguntas aqui é a dúvida de muitos servidores, magistrados, sim, e hoje a gente vai conseguir esclarecer, tá bom? Eu é que agradeço, né, a oportunidade de poder trazer essa contribuição. Meus cumprimentos, Isa, meus cumprimentos a todos que nos assistem e eu agradeço pela atenção. Sim. Dani, para a gente iniciar, para as pessoas poderem entender o que seria licença médica, eu vou iniciar com a pergunta de como proceder para solicitar uma licença médica. Bom, para que um servidor magistrado solicite a sua licença médica, né, essa licença é uma licença que nenhum de nós gostaria de precisar, mas infelizmente em alguns momentos da vida, né, de adoecimentos próprio ou de um familiar, a gente precisa solicitar, né, essa licença. E para fazer isso, o servidor magistrado deve fazer por meio do processo digital, via SEI. Ele vai fazer a abertura do processo e nesse momento de abertura, o servidor deve ter atenção de escolher o nível restrito de acesso, porque é um processo que conterá informações sigilosas, documentos sigilosos, e atualmente nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que traz toda uma regulamentação quanto a isso. O servidor, ele abre o processo na sua unidade de lotação e a partir do momento que ele abre esse processo, ele deve preencher o requerimento de solicitação da licença, que é um requerimento padrão do próprio SEI. Né? Ele preenche todo o requerimento, escolhe o tipo de licença, né, que ele está precisando solicitar e também faz a juntada de toda a documentação necessária. Eu gostaria de lembrar aos servidores que dentro do próprio requerimento, na parte inferior, consta uma lista de todos os documentos que são necessários, ajuntada no processo, de acordo com cada licença que vai ser solicitada. No caso da licença para tratamento de saúde própria, os documentos necessários são o requerimento, né, que o servidor ele vai iniciar o processo com a inserção desse documento. Lá no ícone iniciar documento, né, ele escolhe a opção que é o formulário concessão de licença médica -servidor, em se tratando de um servidor, ou o formulário concessão de licença médica -magistrado, caso seja um pedido de um magistrado, né? Então ele preenche o requerimento, não pode esquecer de assinar, porque é o mais importante, né? Isso, acontece muito. Às vezes o servidor, inclusive, ele manda para sua unidade, e às vezes ele não manda assinado e fica em vermelho. Exatamente. Você acaba não conseguindo ler o que está escrito ali, né? Exatamente. O que acontece? O servidor confirma o requerimento e aí ele acha que já está assinado, certo, entendeu? Né? E aí ele esquece e envia o processo e isso acaba gerando uma demora no andamento desse processo, né? E no caso das licenças médicas, a gente procura sempre trabalhar com a celeridade para que não ocorra uma morosidade no andamento do processo, porque a pessoa já fica ansiosa com a situação e, claro, também por motivos legais que a gente precisa estar sempre observando, né? Um dos princípios da administração pública é a legalidade, então a gente preza por isso, por observar
o que a lei determina, o que o regramento determina sobre as licenças médicas. A documentação necessária, dando continuidade a esse requerimento, o atestado médico, que deve estar datado, né, assinado, em nome do servidor. É sempre importante o servidor ele conferir o seu atestado médico, né, no momento ali que está sendo emitido pelo médico, para saber se o seu nome está correto, a data está correta, né, se está carimbado e assinado, porque são critérios que esse tipo de licença exige. E também ele vai juntar os documentos de identificação pessoal, né, que é o RG e o CPF do servidor. E Dani, e licença por acidente em serviço? Quais são os documentos? Eu estou lendo aqui, mas é bom explicar também, né, para as pessoas que estão assistindo, porque eu vi que tem a diferença. Sim. do servidor, né, para tratamento de saúde e de acidente por acidente em serviço. A licença por acidente em serviço, ela traz a exigência de outros documentos, além do requerimento, que o servidor também deve apresentar. O atestado médico, que ele já vem inserido dentro da CAT, porque nesse caso, nesse tipo de licença, se faz necessária a apresentação da comunicação do acidente de trabalho, que é a CAT, e nela, ali na segunda parte desse documento, tem a parte médica. Que é o né? boletim de ocorrência, no caso. O boletim de ocorrência, ele seria um documento a mais, porque caso esse acidente seja, por exemplo, um acidente de trajeto, né, do trabalho para casa, e seja um acidente de trânsito, né, aí sim é importante que o servidor tenha o cuidado de obter esse boletim de ocorrência da autoridade policial, que esse documento vai acabar auxiliando o médico responsável pelo primeiro atendimento a emitir a CAT do servidor, né? E a CAT, ela é um documento indispensável para a solicitação desse tipo de licença. Certo. E também o documento de identificação pessoal, né? Sim, isso. Também um dos mais importantes. E aqui, Dani, também tem licença por motivo de doença em pessoa da família. Também eu vi que já muda, são outros tipos de documento, não é isso? Porque já que é uma licença que o servidor tem direito para acompanhar, né, um familiar que está em tratamento de saúde, ele precisa comprovar esse parentesco, né? Porque a lei, ela determina, ela traz um rol das pessoas que podem ser acompanhadas pelo servidor, e o servidor, então, ele precisa apresentar o documento de comprovação, que seria, então, os documentos pessoais do próprio servidor e os documentos pessoais, né, do familiar que está sendo acompanhado pelo servidor. Além da documentação que comprova esse parentesco, o servidor também deve ter o cuidado de preencher dentro do próprio SEI, tem esse documento padrão que foi inserido no processo justamente para facilitar esse processo, né, para o servidor. Então, ele deve preencher uma declaração e um informativo